O filho que eu quase perdi. Gleice, antes de começar, eu quero pedir licença para contar uma história muito difícil da minha vida. Eu demorei muito para conseguir falar sobre isso porque durante anos senti vergonha, culpa e principalmente medo de ser julgada. Mas hoje decidi contar porque talvez a minha experiência possa ajudar outra mãe que esteja passando por uma situação parecida. Para preservar a nossa identidade, todos os nomes que aparecem nesse relato foram trocados. E essa é a história de como eu quase perdi o meu filho para as drogas e de como depois de muito sofrimento conseguimos vê-lo se recuperar. Eu nunca vou esquecer do dia que descobri, Gleice. Eu entrei no quarto do meu filho procurando uma roupa para colocar para lavar e encontrei uma pequena embalagem escondida entre as coisas dele. Naquele momento eu não sabia exatamente o que era, mas alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era normal. Peguei meu celular e comecei a pesquisar. Quando descobri do que se tratava, minhas pernas ficaram fracas. Eu sentei na cama e comecei a chorar. Meu filho tinha apenas 19 anos e estava usando drogas. Eu não queria acreditar, Gleice. Fiquei olhando para aquela embalagem e repetindo: meu Deus, onde foi que eu errei? Até aquele momento eu já tinha percebido algumas mudanças. Ele chegava tarde em casa, ficava cada vez mais isolado, tinha perdido o interesse pelas coisas e começou a pedir dinheiro com frequência. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele dizia que estava tudo bem. Eu queria acreditar, mas depois daquela descoberta comecei a enxergar tudo de outra maneira. Contei para o meu marido, nós dois ficamos desesperados. Tentamos conversar com nosso filho, mas ele negava. Até que certa noite ele chegou em casa completamente alterado. Eu olhei para ele e perguntei: filho, você está usando drogas? Ele não respondeu, Gleice, apenas baixou a cabeça. E aquele silêncio foi a resposta que eu mais temia. Foi quando percebemos que precisávamos procurar ajuda. Lucas foi internado pela primeira vez. Eu achei que aquela internação resolveria tudo. Durante o tratamento, eu contava os dias para ter meu filho de volta. Quando ele recebeu alta, eu abracei ele chorando. Naquele momento pensei, agora acabou. Mas não acabou, Gleice. Por algumas semanas ele parecia bem. Tentou retomar a vida, procurou um trabalho, voltou a conviver conosco. Até que começaram novamente as mudanças. O isolamento, as mentiras, os pedidos de dinheiro, as chegadas tarde, e meu coração já sabia o que estava acontecendo, mas eu não queria aceitar. Até descobrimos que ele tinha recaído. Foi como se todo o nosso mundo desabasse novamente. Meu marido ficou completamente perdido. Eu chorava escondida e o meu filho também estava sofrendo. Um dia, depois de uma discussão, ele olhou para mim chorando e disse: mãe, eu quero parar. Eu tentei, mas eu não consigo sozinho. Aquela frase mudou tudo, Gleice. Nós entendemos que não bastava apenas interná-lo e esperar que tudo se resolvesse. Precisávamos ajudá-lo de verdade e também aprender a lidar com aquela situação como família. Lucas passou por um novo tratamento, começou acompanhamento, procurou apoio e dessa vez realmente decidiu lutar pela própria recuperação. Não foi fácil, Gleice. Tivemos dias de medo, dias em que eu acordava no meio da noite só para verificar se ele estava bem. Tivemos momentos em que eu pensei que ele poderia recair novamente, mas aos poucos comecei a ver meu filho voltando. Ele conseguiu um emprego, retomou os estudos, voltou a sorrir, voltou a conversar conosco. E um dia aconteceu algo que eu jamais vou esquecer. Lucas me abraçou e disse: mãe, obrigado por nunca desistir de mim. Eu comecei a chorar e respondi: filho, eu nunca desisti de você, mas você também precisou decidir não desistir de si mesmo. Hoje, quando eu olho para trás, ainda sinto a dor de tudo que nossa família viveu, mas também sinto orgulho, porque o meu filho conseguiu se reconstruir. Ele está recuperado, trabalhando, estudando e seguindo a vida dele. Eu aprendi uma coisa que gostaria de deixar para outras famílias. A dependência não destrói apenas quem usa drogas, ela machuca toda a família. Mas pedir ajuda não é motivo de vergonha. E uma história que começa com sofrimento também pode terminar com um recomeço. Eu contei tudo isso porque sei que pode existir uma mãe nesse exato momento chorando, escondida e sem saber o que fazer. E se essa história chegar até ela, espero que ela entenda que não precisa enfrentar tudo sozinha. Essa foi a história que eu carreguei durante muito tempo dentro de mim. Hoje finalmente consegui contá-la. Obrigada por me ouvirem e principalmente obrigada pelo espaço para eu contar a história do meu filho. O apoio da família faz toda a diferença, né, gente? O nome já diz, né? Droga é uma droga, realmente acaba com a vida da pessoa, não só com a pessoa, né? Não só com o usuário, mas com toda a família que sofre junto. Deixa aqui o seu comentário. Muito obrigada e até o próximo relato.